Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português, agora com a temática crônica. Quem foi meu aluno no ano passado? Certeza que vai dar de cara com esse assunto e vai ter alguns calafrios, porque uma das minhas provas mais difíceis foi sobre esse assunto, em geral, tá? Mas certeza que eles aprenderam e a gente vai rever hoje aqui, ok? Então vamos lá. O que é crônica? É um gênero textual típico do século XIX e XX. Jornais e revistas eram seu campo de uso. Tá. Daniel, a crônica surgiu no século XIX, no século XX? Não, mas o uso e a leitura dela teve a ascensão aqui, tá? Então foi maior nesse período. Por quê? Porque as pessoas eram mais escolarizadas, a maioria, e pelas questões dos jornais. As crônicas eram escritas para estar dentro do jornal, facilitando a compra e para as pessoas ter com que ler, entendeu? Porque antigamente os livros, tanto para fabricar como para comprar, era caríssimo. Poucas pessoas tinham livros. E a maioria das obras eram escritas em jornais, porque todo mundo iria ler, todo mundo iria entender, tá certo? E por ser escrita em jornais, elas tinham que ser repartidas. Então tinha a parte um da crônica, a parte 2, a parte 3. Novelas eram assim, os romances eram escritos em jornais também e eram repartidos em capítulos. As crônicas, um pouco. Tinham as crônicas mais extensas, mas a maioria das crônicas eram pequenas, de fácil entendimento. Ok? A definição do texto é um tanto que complexa por conta das suas ramificações. Tem várias classificações de crônica, tem vários tipos de crônica. Então, é difícil a gente ditar que a crônica é isso, mas sendo que também ela é aquilo. Vamos ver aqui os tipos de texto da crônica. Os tipos de crônica. Narrativa. A crônica narrativa é a mais comum, tá? Que a gente vê, porque é a crônica que dita alguma coisa, que está colocando alguma coisa para o interlocutor, está contando alguma coisa, e ela vai ter a estruturação de narração completa. Narrador, personagem, tipo de personagem, tempo e espaço. Importante, a gente já estudou isso, ok? Aí a gente vai ter as argumentativas. As argumentativas eram crônicas basicamente de crítica política, ok? Quando alguém queria denunciar alguma atrocidade naquele período dos políticos, os autores escreveram as crônicas, tá certo? As humorísticas, que a gente pode denominar que foi daí que surgiu as charges, ok? Que ela serve para, geralmente as crônicas vinham todas juntas essas, e às vezes o clima pesado, né, da argumentativa, aí eu ficava meio assim. Aí tinha cronista que faziam os dois, né, a argumentativa e a humorística, e faziam menção a humorista fazia menção argumentativa. Quer dizer, a argumentativa é um assunto sério, é uma crítica, né? Mas a humorística, ela leva uma crítica também, mas de forma não tão, como é que posso dizer, violenta, tá? Dando o teor mais de felicidade. Felicidade não, um teor mais humorístico para o leitor, tá certo? Mas mesmo assim criticando. E a reflexiva, que a gente vê muito na questão do espaço de contemplatividade, ok? Que a gente já estudou. Então, o texto da crônica reflexiva, ela tem esse teor contemplativo, tá? Dos termos. Vamos lá. As características. Poucos personagens, tá? Em todas elas, em todas as classificações. Tempo e espaço reduzido, também em todas as classificações.
elementos do cotidiano, tá? Frisem isso aqui. Isso aqui é o divisor de águas para vocês não se confundir o que é crônica e o que é conto. Depois a gente vai estudar o conto também. A gente já estudou o conto, né? Para vocês não se confundirem, tá? Mas Daniel, como assim elementos do cotidiano? São elementos do nosso dia a dia, as coisas que a gente fala no dia a dia, tá? Por exemplo, eu levei uma topada, é uma coisa que a gente pode colocar na crônica, tá certo? E linguagem coloquial. Que raios é a linguagem coloquial, Daniel? Linguagem coloquial é a linguagem que a gente fala naturalmente no nosso cotidiano. Então, esses dois aqui tem tudo a ver, tá certo? Como assim a linguagem que a gente fala no nosso dia a dia? Por exemplo, eu, professor Daniel, eu falo muito oxe, eu falo muito man, tá? Pelo bom fortalezense que eu sou, eu falo muito man. Tenho certeza que alguns de vocês também têm essa característica na linguagem de vocês, tá? E vamos recapitular a crônica e o tipo de crônica. A narrativa tem a estruturação normal da narração, a argumentativa é uma crítica política, a humorística tem o teor de levar uma crítica também, mas de forma mais engraçadinha, e a reflexiva tem as menções do espaço contemplativo de uma obra, certo? E as características são poucos personagens, tempo de espaço reduzido, elementos do cotidiano, não se esqueçam disso, e linguagem coloquial, tá certo? E a gente chegou nas atividades. Atividade do livro na página 74 e atividade no TD, tá? Eu não coloquei aqui no slide, mas tem atividade no TD. Não se esqueçam do TD. Façam as atividades no TD. A gente chegou ao fim da aula. E é isso, estudem.